Toda honra e glória seja dada ao Rei dos Reis. Olá, aqui para nossa live de hoje, amém. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite, que Ele abra o nosso entendimento para que nós possamos entender sobre a palavra e a mensagem que Ele quer passar aos nossos corações, amém. No nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um conto de farra. A nossa palavra de hoje está baseada em Gálatas 5, 16 a 21 e mais outros versículos soltos que eu vou deixar tudo lá no final do vídeo, amém? Aquela farrinha com os amigos, uma baladinha, um barzinho, aquele estica que muitos de nós já fizemos ou ainda fazemos, onde os jovens, adultos e idosos, porque para diversão e para se alegrar não temos idade, para estar nos divertindo realmente. São jovens, adultos, são idosos. A gente vê por aí todo mundo, né, na farrinha, como dizem, naquele conto de farra, para nos divertir. E saem e curtem o máximo, né? A noite inteira, bebe para ficar legal, curte aquele carinha, a música perfeita. Todo tipo de música embala esse conto de farra, do forró ao funk. Cada um querendo sobressair mais na dança, na bebida e nas conquistas. O que é divertimento para você? O que é se alegrar para você? A Bíblia diz como nós podemos nos divertir e quais são os tipos de diversões que nós podemos estar nos divertindo. Diversões que agradam a Deus. A Bíblia também diz como nós podemos tirar aquelas diversões que não agradam o coração de Deus. Então hoje nós vamos ver sobre isso. Ah, Luz, mas é pecado dançar? O que você acha? Não, a dança em si ela não é pecado. Agora todo mundo ficou de queixo caído, mas é realmente a dança em si ela não é pecado. Sabe o que é pecado? É a motivação que te levou a dançar. É a motivação da dança que é o pecado. Amém? Nós vamos ver sobre isso detalhadamente. A motivação da dança em vários locais aqui na Bíblia, nós vamos ver que o povo de Deus, ele dançou várias e várias vezes na Bíblia. A gente vê muitas histórias onde o povo de Deus, o povo de Israel, se alegrou com danças, com músicas. Aqui em Salmo 149, de 2 a 3, diz assim: alegre Israel no seu Criador, ofereçam-lhe músicas, com tamborins, danças e harpa, louve eles o seu nome com danças. Israel, ele dançava alegre para exaltar o nome de Deus. Então a dança em si, ela é para a gente louvar, é para a gente engrandecer a Deus. A dança em si, ela não é um pecado. Agora, a motivação, o que diz aqui a Bíblia? Que Israel dançava exaltando ao Senhor.
Então, a motivação daquele povo, daquela época e do povo de Deus hoje é exaltar a Deus, é louvar, é engrandecer o nome do Senhor. Esse conto de fada, que é a nossa live de hoje, fala sobre isso. Quais são as motivações que agradam a Deus nessa balada? Será que você realmente está agradando a Deus nesse teu conto de farra? Nessa farrinha, nessa baladinha, nesse barzinho, nessa festinha com os amigos, nessa festa de aniversário? Será que você está realmente agradando o coração de Deus com as tuas ações nesses lugares? A Miriam era a irmã de Arão. Arão, lá no comecinho, lá em Gênesis, Êxodo, né? Nesses 2 livros que ficam lá no comecinho da Bíblia, conta a história da profetisa irmã de Arão, a Miriam. Então a Miriam e todas as mulheres de Israel, olha só, todas as mulheres de Israel, elas dançavam, tocavam, cantavam e se alegravam diante de Deus. Por quê? Porque elas estavam celebrando a saída do cativeiro. O povo de Israel era escravizado. Quando eles conseguiram sair, eles estavam felizes e eles se alegravam como? Dançando, cantando e tocando. Havia música e havia danças. Mas olha a motivação. Eles agradeciam a Deus porque deu tudo certo. A motivação da nossa dança é que nos leva a pecar ou não. A dança em si, ela não é pecado. Quando Davi matou aquele gigante, o gigante Golias, todos nós conhecemos essa história, fica lá em 1 Samuel 18, 6-7. Quando Davi matou aquele gigante que estava ameaçando a Israel, eles se alegraram. Diz a Bíblia que as mulheres, olha só, de todas as cidades, eram muita gente, de todas as cidades, elas foram encontrar o rei. Naquela época era o rei Saul. Ele que organizou para Davi matar Golias, porque o exército de Deus, eles ficaram com medo daquele gigante. Mas Davi, Davizinho era pequeno, mas ele era corajoso. Então ele chegou diante do rei Saul e disse: deixa eu ir. O rei ficou assim, mas ele era um adolescentezinho, mas essa criança está querendo enfrentar um gigante. Ele disse que ia com a força de Deus e ele chegou lá, naquela fundinha, naquela baladeira dele, e jogou aquela pedra e a pedra bateu na testa. Tinha um buraquinho lá na armadura do gigante e a pedrinha Deus direcionou lá naquele cantinho. As mulheres saíram em encontro do rei que estava voltando com o exército para casa. E dançavam e cantavam e se alegravam e tocavam. Foi aquela festa. Isso está lá em 1 Samuel 18, 6-7. Então dançar e se alegrar nunca foi pecado. Deus, ele se alegra junto. Mas depende da motivação dessa alegria, da motivação dessa farra. Esse que era um conto de farra verdadeiro, uma farra maravilhosa, era uma farra na presença do Senhor, era uma farra exaltando o nome do Senhor, agradecendo, louvando, porque estava dando tudo certo. E quando as coisas dão certo pra gente, a gente tem vontade de sair, se alegrar com a família,
precisamos saber a motivação que nos leva a celebrar, a dançar, a cantar. Qual tipo de música? Essa música que era tocada aqui na farra de Israel, do povo de Deus, era a música para engrandecer o nome do Senhor. Quais são as músicas que estão te levando a dançar? Quais são as músicas que você anda dançando na tua farra, na tua celebração, na tua alegria? Então isso é que é a motivação que traz o pecado. Por que você está fazendo aquilo ali? Amém? Eles dançaram de alegria para o Senhor, louvando, engrandecendo, como eu disse, o nome de Deus. Usavam música, mas para engrandecer o Senhor. Também beberam vinho. O povo de Israel, a bebida da época era o vinho. A bebida de hoje é o uísque, a cerveja. Naquela época da farra de Israel era o vinho. Ele não era como esse vinho agora, um vinho mais suave. Esse vinho que Israel bebia naquela época era um vinho forte, porque Deus, ele fala aqui na palavra, ele admoesta aquele povo para não beber bebida forte, para não perder o controle da sua consciência, porque a bebida, ela leva a envergonhar a pessoa. Às vezes a pessoa bebe e passa dos limites, aí começa a falar bobagem, e começa a brigar, leva até a morte. Então a motivação dessa farra, dessa dança, dessa música, dessa bebida é que traz o pecado. Não são as coisas em si. Não é a dança, não é a bebida, não é as músicas. É a motivação. É por que você está ouvindo aquela música. Se aquela música está engrandecendo o teu espírito, está engrandecendo o nome do Senhor ou não. Aquela dança e aquela farra. Naquela época, a bebida que todos bebiam era o vinho. Nós vemos também que a bebida desenfreada, ela causa danos morais, diz a Bíblia. Ela desagrada a Deus. A imoralidade da pessoa é desagradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque o seu caráter é atingido. O caráter da pessoa é atingido através daquela bebida desenfreada que toma a sua consciência. Ela não fica no seu normal. O caráter da pessoa é atingido e não agrada a Deus. Por quê? Porque nós temos que ter o caráter de Cristo. Diz a Bíblia. Nós estamos lapidando em nós o caráter de Cristo. Então, se a bebida está atrapalhando isso, ela não é bem-vinda. Ela me faz pecar. Esse é o pecado. É o que eu faço através dessa bebida desenfreada. O que Deus condena aqui é a embriaguez, é o vício e os efeitos, as consequências. Esse é o pecado. Não é a bebida em si. É aquilo que nos faz mal. É aquilo que está nos fazendo desagradar a Deus. Esse é o pecado. Amém? Nós temos que ter um caráter de Cristo. E se esse caráter for manchado, aí você está pecando. Esse é o probleminha do conto de farra. A embriaguez e os seus efeitos são condenados, diz a Bíblia, lá em Provérbios 23, 29 a 35. Não há como estar exaltando a Deus com bebidas alcoólicas. Como você vai exaltar o nome do Senhor
bebendo bebidas alcoólicas. Se ela toma a tua consciência, te faz manchar o teu caráter. Não tem como, a Bíblia diz isso aqui, olha, em 1 Coríntios 10:31, em Efésios 5:18, em 1 Coríntios 6:12 e vários outros versículos que traz isso. Não tem como você exaltar a Deus bebendo. Não tem como. Ah, Luz, mas Jesus transformou água em vinho. A desculpa do diabo é essa. O tempo todo a gente ouve isso. Ó, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água no vinho. Realmente. O primeiro milagre de Jesus foi esse. Ele estava numa festa, Jesus ia em festas. Ele era convidado. Mas ele tinha um caráter dele. Então Jesus, ele foi na festa de casamento com a mãe dele, terrena, Maria, e ele foi nessa festa e aí acabou o vinho e as pessoas pediram para que Maria pedisse a Jesus para fazer alguma coisa. O que ele podia fazer? E Jesus, ele fez o seu primeiro milagre nessa festa, que foi realmente transformar a água em vinho. Por que será? Aí você fala, mas Jesus, ele estava lá e ele fez o vinho. Por que a gente não pode beber? A gente pode beber o vinho, com certeza. Várias e várias festas na Bíblia tinham a presença do vinho. Mas as pessoas, elas regravam, elas sabiam se conter. A embriaguez, como eu falei, e o vício, as consequências, o efeito que é o pecado. Como você vai se portar é o pecado. Jesus, ele fez realmente o primeiro milagre dele, transformando a água em vinho. Por quê? Para justamente nos deixar a diferença entre a água e o vinho. Nós precisamos ser como a água, transparentes. A nossa vida precisa ser transparente, precisa ter o caráter de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a fonte de água viva. Você ligou uma coisa com a outra? Então não vá naquela desculpinha que Satanás coloca na mente das pessoas. Mas Jesus transformou a água em vinho. Sim, para nos deixar o exemplo de que a água é transparente, de que o vinho é diferente da água e que nós precisamos ter essa transparência na nossa vida, esse caráter transparente, esse caráter que não envergonha, que todos podem ver, que salta aos olhos das pessoas. É por isso que ele fez esse milagre, para também deixar esse exemplo da diferença entre a água e o vinho. Amém? Então não vá nessa desculpinha que o diabo coloca no coração das pessoas e na mente. Consumir bebida alcoólica não agrada a Deus. Não agrada realmente. Toda vez que é mencionado bebedices na Bíblia aqui, histórias de bebedice, há um dano para aquela pessoa que fez isso na história. Deus disse para Arão. Arão era um sacerdote. Lá em Gênesis, em Levítico, em Êxodo, você vai ver a história sobre os sacerdotes. Deus disse a Arão para não beber bebida forte. O vinho era bebida forte daquela época. A cerveja, a cachaça, o uísque é a bebida forte nos nossos dias. Deus disse a Arão para não beber bebida forte, nem os filhos de Arão, porque eles eram sacerdotes, porque eles
eles eram homens que agradavam a Deus. Eles representavam a Deus no meio daquele povo. Fica lá em Levítico 10, de 8 a 9, a história que conta que Deus, ele falou isso para Arão, que ele não era para beber a bebida forte, nem ele, nem os filhos dele. Ele não se agrada de embriaguez, ele não se agrada de você beber até ficar legal. Não tem como agradar a Deus bebendo bebida alcoólica. Lá em Gênesis 9, 20 e 21, quando eles saíram da arca, que eles procuraram local para morar, ele plantou uma vinha, uma plantação de uvas, de videiras. Fez o vinho e como naquela época não existia estilaria, o vinho era aquele vinho pesadão. E Noé, ver se a bebida era gostosa daquela fruta, e ele pesou na mão, e ele se embriagou, e o que aconteceu? Ele tirou toda a roupa, porque você sabe, quem já bebeu e quem bebe sabe, que quando você bebe, a bebida ela começa a transpirar o seu suor e você começa a suar e você começa a ficar com aquele calor. Noé começou a tirar toda a roupa e Noé ficou nu, diz a Bíblia. Aqui em Gênesis 9, de 20 a 21, Noé ficou nu e quando um dos filhos dele chegou, ele estava nu. Naquela época era um respeito muito grande. Os filhos não podiam ver a nudez do pai, nem da mãe, nem das irmãs, nem dos irmãos. Foi uma coisa horrível aquilo. Mas aquele filho, em vez dele ter vestido o pai, não, ele foi chamar os outros filhos e ficou sorrindo daquela cena. Isso foi horrível aos olhos de Deus. Houve maldição em Canaã, porque Noé amaldiçoou aquele filho. E a geração daquele filho levou consigo a maldição. Então, toda vez que acontece bebedice na Bíblia, não tem um final feliz. E desagrada o coração de Deus. Lá em Juízes 13, de 4 a 5, conta a história de Sansão. Quando Deus deu Sansão para a mãe dele, que ainda estava no ventre da mãe dele, quando ela ficou grávida, Deus falou para ela assim: olha, você não coloque bebida alcoólica na sua boca. Você viu que é importante para Deus? Não coloque bebida alcoólica na sua boca, porque essa criança que você está gerando, ela vai ser separada para mim. Sansão se casou e ele tinha aquele segredo do cabelo dele, que era a força. Ele era um homem muito forte, ele era um guerreiro. E o segredo da força dele estava nos cabelos. Ele tinha o cabelo comprido. Porque se cortassem o cabelo dele, a força dele, ele não tinha mais. Qualquer guerreiro vencia ele. Então esse era o segredo de Sansão. E o que aconteceu? Sansão começou, na baladinha com os amigos, na farrinha com os amigos. Sansão bebeu demais e foi dormir com Dalila. Dalila era a esposa. E Dalila, ela era muito esperta, porque ela queria que o povo dela vencesse a luta. Então acabou contando para ela o segredo e ela amarrou Sansão. E os outros homens que estavam interessados em ganhar a luta cortaram o cabelo de Sansão e ele perdeu. E na verdade ele morreu, porque as colunas lá de onde ele estava amarrado, onde eles colocaram ele amarrado, furaram os olhos dele, foi um sofrimento terrível. As colunas quebraram e Sansão morreu embaixo das colunas. Toda vez que houve bebedice na Bíblia,
não teve final feliz e desagradou o coração de Deus. Tanto a dança como a bebida, como a música. Se não tiver a motivação certa, você está desagradando a Deus, você está manchando seu caráter, você está trazendo maldição para a sua vida. É isso que a Bíblia diz sobre os contos de farra. A dança que a filha de Herodíades era uma rainha casada com um rei muito poderoso, então a filha dela dançou para o rei com uma motivação. Quando ela fez 15 anos, novinha, linda, maravilhosa, começou a se rebolar para o rei, que era o padrasto dela. Olha a motivação. E ela fez a dança muito sensual. Então a motivação é que é o pecado. E ela conseguiu que o rei fizesse o que a mãe dela pediu para ela fazer. Pedir a cabeça de João Batista. João Batista era um profeta do Senhor. Na verdade, ele era um primo de Jesus, né? A família de Jesus terrena. Então, João Batista, ele foi degolado por causa da dança dessa menina, dessa jovem. A motivação da dança, da música e da bebida é que é o pecado. Deus repugna, porque toda vez que acontecia bebedice na Bíblia, não tinha um final feliz. E todas as vezes os conselhos que Deus dá aqui na Bíblia quanto à bebida é que a gente não beba. Eu vou deixar todos os versículos no rodapé para você ler. Que há vários e vários e vários versículos na Bíblia dizendo para você não beber, como ele disse para Arão e os filhos dele. Como ele disse para a mãe de Sansão. Se você é separado para Deus, bebida não entra nessa separação. Você está entendendo o segredo? Não é porque as pessoas que dizem que tem Deus, que leem a Bíblia, eles são contra a bebida. Nós não somos contra a bebida. Nós estamos avisando, nós estamos passando o recado de Deus, que está aqui na Bíblia. Não somos nós que criamos isso na nossa mente. João Batista, ele foi morto através dessa dança ao rei. Então, o povo de Israel, eles dançavam, eles adoravam, mas eles tinham a motivação para isso. Quando Moisés, ele foi ficar 40 dias e 40 noites lá naquele monte que Deus pediu para ele subir, que ele queria falar com ele. O que aconteceu com o povo que ficou lá embaixo do monte? O povo de Israel que ele vinha trazendo do Egito. Lembra que eu falei aqui que a Miriam e as mulheres dançaram quando eles foram saindo do Egito? Então, chegou uma certa época no caminho para Canaã, que o povo de Israel teve que ficar sozinho lá no pé do monte e Moisés subiu. Passou 40 dias lá nesse monte, 40 noites, esperando Deus falar com ele. E o que aconteceu com o povo lá embaixo? Quando Moisés voltou, o povo estava dançando, bebendo e cantando ao redor de um bezerro de ouro. Eles fizeram algo para eles adorar, porque diz a Bíblia que eles pensaram, olha, Moisés, ele deve ter morrido, algum bicho, alguma fera deve ter comido ele por aí. Então, nós precisamos criar um Deus para que a gente possa adorar.
porque eles estavam acostumados com aqueles deuses de barro, de madeira, de bronze, lá do Egito. Então eles não tinham, o Deus que eles tinham era o Deus que Moisés servia. O povo de Israel, muita gente nasceu ali no Egito. Então eles tinham aquele costume entranhado. E Moisés, ele batia ali para tirar aqueles costumes. E quando Moisés subiu lá para cima do monte para falar com Deus, que Deus pediu, ele passou 40 dias, 40 noites. E o povo ficou desenfreado. O povo sem o seu líder, ele ficou assim. Então eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, dançando, cantando e bebendo. Viu a motivação? Não é a dança, não é a bebida, não é a música. O pecado é a motivação. A bebida, Deus, ele sempre diz aqui na Bíblia que ele sempre pede para nós não fazer isso. Por quê? Porque mancha o caráter da pessoa e nós temos que ter o caráter de Cristo. Há vários versículos aqui onde Deus diz, como ele diz para Arão, que não bebesse bebida forte, nem ele nem os filhos dele, como ele disse para a mãe de Sansão, quando ela engravidou de Sansão, que o bebê seria separado para ele e ele não queria que ela bebesse. A bebida não é bem-vinda, realmente. Para Deus a bebida não é bem-vinda. Mas a dança e a música, dependendo da sua motivação. A filha de Herodíades, ela dançou sensualmente para o rei, para pedir a cabeça de João Batista. Então, essa dança sensual, essa dança se esfregando no carinha lá na balada, não é bem-vinda. Mas aquela dança de Miriam e todas as mulheres de Israel, quando iam saindo da terra do Egito, elas dançavam, elas saltavam, elas cantavam. Com adufes e danças e cantos, elas louvavam a Deus. Aquela dança de quando Davi matou a Golias, todas as cidades foram encontrar o rei Saul, que era o rei daquela época, que vinha com o exército daquela vitória. Elas dançavam, cantavam. O que aconteceu? Era uma dança de vitória. Diz a Bíblia que as mulheres de todas as cidades, olha quantas mulheres, é a motivação, o jeito que você dança, para quem você dança, que é o pecado. Amém? Vícios, drogas, bebidas, prostituição, brigas e inimizades. Isso a gente colhe nesses contos de farras por aí. Como, Luz? Em Êxodo 32 diz isso. Você está numa balada, você bebe demais. Por quê? Porque a música que você está ouvindo, ela entra no seu coração e ela faz você reviver aqueles momentos doloridos que você passou. E aí você começa a encher a cara. E o que acontece? Você vai ficar dolorido. E às vezes quando você chega em casa, você vê o vazio que ainda está lá dentro, a dor que ainda está lá dentro, e às vezes você procura a morte. Esse motivo, essa motivação dessa música não é bem-vinda. A música, ela tem que ser de exaltação a Deus. A música, ela tem que ser uma música que te faz bem, não uma música que te faz mal. Por isso que tem aquele refrãozinho, né, que diz que são a música mundana. Música mundana é o apelido daquelas músicas que fazem as pessoas se embriagar, se viciar, se drogar, se prostituir.
Aí você tá naquela balada e toca aqueles funks e as meninas fazem aquelas danças sensuais como a filha da rainha Herotíades para o rei, aquelas danças mais sensuais do que as outras. E o que acontece? Leva à prostituição, leva às drogas. É uma coisa boa, não é? Agrada a Deus? Você está louvando a Deus? Você está agradando o coração de Deus com isso? Não. Então a dança, a bebida e a música, você tem que regrar tudo isso focado no que você está fazendo, focado se você está realmente adorando, se você está realmente agradando a Deus. A bebida a gente já sabe que Deus não se agrada. Deus realmente, em todos os versículos que você procurar na Bíblia, você vê Deus falando para o povo não beber bebida forte. Então, a bebida forte daquela época era o vinho. A bebida forte de hoje é a cerveja, é o uísque, é a cachaça. Se não é para a gente fazer isso, a gente não faz. Porque nós temos que ter o caráter de Cristo. Como que você quer ser parecido com Cristo se você não tem lapidado esse caráter em você? Ah, mas o diabo chega com aquela desculpinha que diz assim: o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar água em vinho. Sim, realmente foi. Sabe para quê? Para deixar o exemplo para você entre a diferença. Há muita diferença entre a água e o vinho. A Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Isso foi que ele deixou, né? Aquele milagre. Foi o primeiro milagre dele. Você precisa ser igual à água, transparente. As pessoas precisam olhar para o teu caráter e ver a transparência. Você não esconde nada. E há pessoas que é uma coisa aqui e outra ali. Várias e várias pessoas. Você não está enganando os outros, você está se enganando. Naquele dia você vai chegar diante de Deus e Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Você não tem o caráter dele. Você não se parece com ele. A Bíblia diz que os filhos têm que se parecer com os pais. Nós somos filhos adotivos de Deus, através de Jesus. Eu preciso parecer com meu pai. Como você vai se parecer com o seu pai se embriagando, se drogando, com prostituição, com lascívia, com morte, com desejo de suicídio, por causa daquelas músicas que você ouve, que não fazem bem para o seu espírito? Esse é o probleminha. Essa é a sabedoria. O problema, o pecado, não é isso. Não é a música, não é a bebida. É o que ela causa. Esse é o pecado. Então, se ela causar algo de ruim, eu não vou ouvir. Se ela causar algo de ruim na minha vida, eu não vou beber. Se ela causar algo de ruim na minha vida, eu não vou dançar. Miriam dançou, mas ela tinha um motivo, a alegria pela vitória de sair do Egito. Davi dançou pela alegria de estar levando a arca de Deus, a arca do tesouro, com todos os tesouros de Israel, que estava em outra cidade presa pelo rei, e ele conseguiu tirar a arca, ganhar a arca de lá e levar para a terra de Israel. Davi dançou. Davi dançava tanto que a veste dele subia. Quando ele chegou em casa, a mulher dele falou: olha, você foi ridículo. E ela com ciúme das outras mulheres. Aí ele disse: olha, eu estava dançando com alegria, eu estava dançando para Deus, eu estava dançando em agradecimento. E ela disse: não, você estava se mostrando para as outras mulheres verem. O que aconteceu com ela?
ela não teve mais filhos. Ela nunca teve filhos. Por quê? Porque ela foi ridicularizar uma pessoa que estava adorando a Deus. É sério isso. Noé, ele também teve aquele desagrado de ter bebido demais, de ter ficado peladão lá na frente dos filhos deles. Isso foi ruim aos olhos de Deus. E houve maldição para a geração de Canaã. Ele teve que amaldiçoar o filho. Porque era uma coisa terrível um pai ficar pelado na frente do filho. E o que ele fez? Ele foi chamar os outros para ficarem rindo da cara do pai dele. Em vez de ter vestido o pai dele porque ele estava bêbado. Toda vez que há algum episódio com bebida na Bíblia, não tem um final feliz. E todos os conselhos que Deus deixa aqui na Bíblia para nós é que nós não bebamos bebida alcoólica. A dança não. A dança é uma coisa que depende da motivação. Realmente depende da motivação. Ou a motivação, ou a motivação da vitória ou a motivação da destruição. João Batista ele foi morto por causa de uma dança. A filha de Herodíades dançou e pediu ao padrasto a cabeça dele na bandeja. Qual foi a motivação dela? Ruim. Ela dançou com muita sensualidade. Ela novinha, tinha 15 anos de idade. Era o aniversário dela. E o rei ficou babando e deu o presente que ela pediu. A motivação dela foi ruim. Miriam, ela dançou de alegria, mas todas as mulheres de Israel, de todas as cidades, dançaram quando Davi matou Golias. Foi uma motivação de louvar o Senhor. Por quê? Porque aquele gigante estava ameaçando o povo de Israel. E o exército de Israel não tinha coragem. Davi teve. Um adolescentezinho pequeno, baixinho, foi lá e teve coragem. Por quê? Porque Deus quis que ele fizesse aquilo ali. Nós precisamos nortear o nosso caráter como o caráter de Deus. Será que realmente você está agradando ao Senhor com a sua dança? Você está agradando ao Senhor com a sua farrinha? Você está agradando ao Senhor com as suas bebidas? O foco é Deus. O foco é agradar ao Senhor. Você pode se divertir, botar sua alegria para fora, mas com medida. Você precisa colocar isso na sua mente. Deus, Ele não proíbe a dança. Ele não proíbe que você beba um pouquinho de vinho, um pouquinho daquilo que você gosta, mas o seu caráter não pode ser atingido. É isso. A embriaguez, o vício é pecado. A lascívia, a prostituição é pecado. Olha só, vou ler aqui alguns versículos em Gálatas 5, 16 a 21, que diz sobre as obras da nossa carne. Porque a nossa carne, ela só tende para o mal. É gostoso, aquele conto de farra e você naquela bebida e aquele carinha ali e você dançando sensualmente e você bebendo e tá tudo legal, você ouvindo aquelas músicas que não te faz bem, que tá te lembrando aquelas coisas ruins que você passou. Quando você chega em casa, o que acontece? Você tá vazio, você tá doído, você se sente mal, você se sente nada e às vezes te leva à morte,
te leva ao suicídio. Fez bem? Não. E você sabe que a Bíblia diz que quem dá a vida é Deus e quem tira também é Deus. Depois a gente vai ver uma live sobre suicídio. O suicídio também não é bem-vindo. Ele não te leva à vida, ele te leva à morte eterna. Você não vai ter lugar no céu. Presta bastante atenção nas motivações que está te levando nessa sua farrinha. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, a corrupção da carne. Porque a carne, o que é a carne? A nossa carne quer puxar a alma ao pecado. E o nosso espírito quer puxar a alma para a santidade. E há essa luta. E essa carne é podre. Ela só quer o bem bom. Preste atenção, você engordou um pouquinho. E aí você precisa ir fazer uns exercícios para baixar aquelas gramas. O que teu corpo quer? Ficar deitado. No bem bom. Isso são obras da carne. Entendeu? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Onde tem prostituição? Na baladinha. Na baladinha. Impurezas, lascívia, fala aquelas coisinhas horrorosas. Ouve também, não é? Idolatria, você está se idolatrando. Hoje eu tô podendo, lá na baladinha. Feitiçarias, inimizades. Aí começa o ciúme, outro ciúma, uma briga aqui, outra ali. Porfias, emulações, iras, pelejas, que são as brigas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, que há bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, Deus fala, como já antes vos disse. Tá vendo? Aqui ele está declarando e antes ele já disse. Se você procurar na Bíblia inteira, você vai ver. Contra a bebedice. Que os que cometerem tais coisas, o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. É só isso que acontece. Pouca coisa, não é? Enquanto você está aqui, você acha que é pouca coisa. Mas no dia que você tiver a oportunidade de chegar lá diante de Deus, é que é difícil. Quando ele olhar para você e apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado desde a fundação do mundo para o diabo e seus anjos, e aqueles que não obedecerem a ele. Aí você olha para mim e diz assim, mas Luz, mas Deus é um carrasco. Deus não é um carrasco. Deus te ama. Olha o nosso filho. Nosso filho, ele está fazendo uma coisinha errada que você vê que vai dar errado lá na frente. Está pulando de algum lugar e você diz, menino, você vai cair. E você fica com o coração na mão, às vezes, com alguma coisa que ele está fazendo. Deus é assim. É por isso. Aí você pega, tira ele de lá, e o que acontece? Ele vai ficar chorando, ele vai ficar chateado. Isso acontece com a gente. Você acha que Deus é carrasco por isso. Porque um dia você também achou o seu pai ou a sua mãe carrasca. Porque não deixou você fazer algo errado. Porque ele te ama, porque ela te ama. Deus é assim. Então cuidado com seus contos de farra. Muito cuidado. Que seja os contos de farra como os contos de farra da Bíblia.
que são vitórias, que são bênçãos, que são alegrias, que são exaltação ao Senhor por algo que deu certo. E que os seus contos de fada não sejam de tristeza, de homicídio, de porfias, de brigas, de intrigas, de bebedices, prostituição. Aí a menina sai pra balada e lá ela ouve aqueles funkzinhos, ela dança daquele jeito, aí os carinhas chegam perto, aí depois ela se prostitui, ela chega em casa sentindo o quê? Nada. Vazia. Uma pessoa que não tem nenhum valor. Você tem o caráter de Cristo. Você precisa parecer com seu Pai. É assim. A Bíblia diz isso, que nós precisamos agradar a Deus em tudo. Aí tem mais. Tudo é lícito. Tudo está aí. Como lá no Jardim do Éden. Mas nem tudo lhe convém. Você tem que se ligar nisso. Você tem um livre-arbítrio. O que é isso, livre-arbítrio? Lá no Jardim do Éden, quando Adão comeu aquela fruta da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, que Deus deixou a ordem dele não comer, ele desobedeceu. O problema foi a desobediência. E com a desobediência veio o quê? O livre-arbítrio. Ele agora conhece o bem e o mal, ele pode optar. Deus abriu esse espaço para ele optar. E ele não pode interferir. Por quê? Porque ele não é homem para que minta. Os homens mentem, Deus não. Se ele diz que nós temos o livre-arbítrio, ele vai escolher para você? Não vai. A escolha é sua. Ou você vai para o céu ou você vai parar no inferno. Pelas suas escolhas. As consequências das suas escolhas. Então, que as suas baladinhas sejam como as baladinhas do povo de Israel. Que os seus contos de farra sejam como os contos de farra que tem aqui na Bíblia. Era farra. Davi dançou que o vestido dele subia. Era farra grande. Olha, no dia que Davi matou Sansão, foram todas as mulheres de todas as cidades, que farra. Mas foi um conto de farra maravilhoso. Seu conto de farra seja assim, para agradar a Deus. Agradando ao Senhor é o principal. O nosso norte é esse. Agradar a Deus. Você pode fazer todas as coisas. Se você vê que está agradando ao Senhor, você faz. Se você vê que não vai agradar, você não faz. Porque você tem o Espírito dele aí dentro de você. E ele fala, não tem desculpa. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida nessa noite. E que você tenha contos de farra para contar como os contos de farra de Israel. Amém? Fique em paz. Toda honra e glória seja dada ao Rei dos Reis. Perfeito e agradável. Com Jesus estou tranquilo, com Jesus estou favorável. A sua vontade é boa, perfeito e agradável. Com